você é uma pessoa muito curiosa, com certeza você já passou por ruas ou locais que levam o nome de pessoas que foram muito importantes na história da sua cidade. E é aí que entra o trabalho do Diogo Monteiro, que é pesquisador, porque ele ajuda a revitalizar as imagens dessas personalidades tão importantes e contar essa história, não deixar essa memória morrer. Não é isso, Diogo? Você faz esse trabalho em Campos e em várias cidades também, não é verdade? Boa tarde, Helena. Isso mesmo. Eu faço trabalho de pesquisa e restauração digital de imagens de pessoas, né? Entre anônimos e famosos, né? Como eu digo, todo mundo tem uma história para contar. E esse trabalho a gente acaba aprendendo um pouco, né? Com essas pessoas que nos antecederam. Possam ser antepassados, pessoas ilustres. Aí vai. Eu fui criado numa casa junto com a minha avó materna e meus avós paternos eram os meus vizinhos de rua. Então eu cresci ouvindo muitas histórias, né? Histórias de infância deles, né? E isso acabou me despertando a curiosidade. E naquela época era muito difícil ter fotografias, principalmente as pessoas do interior, né? Mas quem são esses personagens que eles contam? Seus pais, seus avós, quem são essas pessoas? Então, crescendo, né? Quando atingi a maioridade, comecei pesquisando, né? Pra gente conhecer um pouco mais sobre a minha família. Com isso, fui encontrando fotos, conhecendo parentes, amigos, né? Nessa caminhada. E, em contrapartida, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de desenhar, de artes. Eu acabei juntando a parte do pesquisador com a parte artística. Não, vamos trabalhar aqui, vamos ver se eu consigo deixar essas imagens antigas do passado com uma qualidade colorida, né? E despertar também a curiosidade das pessoas que acabam vendo, poxa, aquilo é tão distante da gente, aproximar. Foi assim que começou, né, essa minha caminhada, né, para fazer essas restaurações de fotos. Começou pelos meus, descobrindo os meus, acabei descobrindo outros. Já que você aí de casa também está cheio de curiosidade, eu também estou louca para saber. Por quê? Aqui em Campos, a gente tem o Hospital Ferreira Machado, que atende não só o município, mas cidades das regiões norte e noroeste. Afinal de contas, quem foi Ferreira Machado? Ele era o primo da minha avó de criação. Vou explicar. O Manuel Ferreira Machado, ele era nada mais nada menos que o dono, né, um dos sócios da usina Pureza, lá de São Fidalgo. Olha. Então, aí eu fui entendendo mais. O Hospital Ferreira Machado, hoje, antes era o Hospital de Tuberculose. E antes era o terreno que foi doado por ele. Uhum. Então, obviamente, depois de um tempo, homenagearam, né, Manuel Ferreira Machado com o nome do Hospital Ferreira Machado. A gente tem ruas de Campos, vou dar Campos como exemplo, porque é onde você reside, né? A gente está aqui fazendo essa gravação, mas temos ruas que homenageiam também grandes personalidades. Sim. A gente pode dar algum exemplo? Olha, temos o Lacerda Sobrinho, do centro, né? Um médico. Ele, inclusive, estudou com uma outra pessoa que também dá nome de rua lá da Goitacazes, a rua Silvino Canella, que na verdade o nome mesmo é Doutor Silvino Canella, porque era médico. Meu bisavô, puxar pra sardinha pra mim, dá nome a uma rua lá em Farol de São Tomé, um dos primeiros proprietários lá do Farol, quando começou há 60 anos atrás. E fora as ruas também temos lugares. Aqui próximo à TV Record temos, por exemplo, a Escola Thierry Cardoso. E foi o Thierry Cardoso. Thierry Cardoso também estudou com Lacerda Sobrinho, olha as conexões, estudou com Silvino Canella e era dono dessa fazenda que abrange o Colégio Thierry Cardoso. Então tudo, esses nomes dessas pessoas estão ali por algum motivo. E eles se conheciam, né? Impressionante isso, né? Viveram no mesmo período, se conheciam, histórias interligadas. E hoje a gente pode conectar um nome ao outro, uma história à outra, para contar a história da cidade de Campos, né? Os que vieram antes de nós. Muito interessante. E a gente tem Saturnino de Brito, a ponte Saturnino de Brito. Sim. Que leva esse nome. Quem foi Saturnino de Brito? Saturnino de Brito, como sanitarista, né? Como nós conhecemos. E ele era neto de nada mais, nada menos que Saturnino Braga.
nós temos um local aqui que também chamado Saturnino Braga, que fica Que é na Baixada na Campista. Baixada Campista, justamente. Saturnino Braga, se eu não me engano, era dono também de uma grande porção de terra na Baixada Campista, ali naquela região onde hoje leva o nome Saturnino Braga. Você vê que as coisas são totalmente conectadas. Como é que você chega até essas conclusões? Chega a parte do pesquisador. Aí o artista, o pesquisador, me ajuda aqui, né? Aham. Como eu faço as pesquisas, por exemplo, um registro. Ali vai constar o nome do médico, né, que fez a atestado. Descobri isso pesquisando um registro de óbito de um bisavô meu. Lá constava que o médico dele foi um dos primeiros prefeitos de Campos. Não, peraí, quem é esse cara? Vamos pesquisar sobre ele. Aí pesquisando sobre ele, você já se conecta a outro. E outro. Exatamente. E você vai criando uma árvore. E em contrapartida, você vai conhecendo pessoas que têm um domínio sobre aquele assunto. Uhum. Genealogistas, pesquisadores, instituições, até mesmo leigos, assim, que não são parentes, né? Primos, irmãos, e por aí vai. Muito interessante. E essa pesquisa é uma pesquisa demorada, né, Diogo? Sim, sim. Cada pesquisa demanda um tempo. Por exemplo, eu fiz agora a pesquisa da Rua Silvino Canella, né? Essa pesquisa demorou uns 4 meses. Isso juntando todo tipo de material, registros, livros, mandava mensagem para instituições perguntando, ele era médico, então mandava mensagem para o Rio, né? Lá para a Faculdade de Medicina, onde ele se formou. Você tem que juntar tudo. Em contrapartida também eu anexava as fotos das pessoas que conviveram com ele, seus colegas, professores, né? Eu gosto, não, vamos contextualizar. Quem é essa pessoa? Por exemplo, Silvino Canella. Tem livros que contam sobre ele. Nesses livros mencionam os colegas dele. Esses colegas, Thierry Cardoso, Lacerda Sobrinho. Opa, pera aí, tem conexão aqui, vamos ver, tem foto. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. A representação artística do Dr. Silvino Canella foi feita com base nas descrições feitas por parentes e amigos. Silvino Canella, então, é o nome de uma rua na Baixada Campista. Exatamente. Dr. Silvino Canella, né? Ele foi um médico, nasceu em 1875, primo em primeiro grau do meu bisavô e era poeta. Morreu jovem por causa da tuberculose, né? Como médico, mas se dedicou, né, à profissão, né? Lutou, né? Tanto é que quando ele faleceu houve uma comoção grande aqui em Campos. As pessoas ficaram muito tristes. Anos depois, a família dele, que era proprietária ali do Parque Saraiva, onde tem essa rua Silvino Canella, homenageou, né, o Silvino Canella. Por isso que hoje temos a rua Silvino Canella em Goitacazes. E a gente observa que em Campos tem essa tradição das famílias, né? Exato. Então, sobrenomes, a gente vai chegando até as origens dessas famílias que existem até hoje. Muito interessante. E a gente está divulgando aqui em primeira mão no Tudo a Ver a foto do Dr. Ferreira Machado. Isso, Manuel Ferreira Machado. Manuel Ferreira Machado. Exato, isso aí. Primo da avó da minha avó de criação, meu tio. Muito legal. Eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, né? E que venham mais trabalhos como esse. Afinal de contas, acho que todo mundo precisa conhecer a história do local onde vive, quem fez parte, né? A gente tem que deixar essa memória viva, não é isso, Diogo? Eu tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, no Record, né, poder divulgar meu trabalho e contar um pouco, né, sobre essas pessoas, né. E eu digo que eu gosto de fotos pesquisar. Acho que elas contam um passado, né? Um passado que é recente. Posso dizer recente, que é 150 anos, um pouco mais. Mas que às vezes as pessoas enxergam como algo tão distante. Sim. E eu sempre digo o seguinte: entre anônimos e famosos, todos têm uma história para contar. A gente conseguir aproximar e despertar a curiosidade dessas pessoas, fantástico. Fantástico mesmo. Adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada, tá? Obrigado.